E aí, você, meu amigo, minha amiga aqui do Tech Concursos, como é que tá? Tudo bem? Vamos lá, vamos iniciando mais uma aula aqui, falando sobre direito à convivência familiar e comunitária, especificamente sobre adoção. Gente, seguinte, sobre adoção, o artigo 43, ele vai continuar dizendo aqui que a adoção deve ser deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos. É óbvio, gente. Tudo que vai ser deferido aqui sobre família substituta deve sempre buscar atender o real interesse da criança e do adolescente. Então tem que demonstrar reais vantagens para a criança. É melhor colocá-la em adoção do que reintegrá-la para a família. Essa é a ideia, tá? Para dentre voltar para a família ou adotar é o melhor caso, porque realmente não dá, já ficou muito desgastado. É um caso muito excepcional, não dá para voltar para a família. Então tem que demonstrar reais vantagens de fato, tá bom? O artigo 44 diz que, enquanto não der conta de sua administração e saldar o seu alcance, não pode o tutor ou o curador adotar o pupilo ou o curatelado. Gente, o tutor, ele sempre precisa prestar contas ao juiz de sua administração. Lembra que eu falei para você que o tutor, ele é o representante civil, legal civil da criança ou adolescente. Ele faz, inclusive, a administração patrimonial. Então, por exemplo, ele pode administrar os bens da criança, vender bens, comprar bens, administrar dinheiro em conta, aplicação financeira. Então, esse tutor, ele vai sempre estar prestando contas ao juiz, contas de sua administração, para o juiz vai entender como é que ele está fazendo a administração dos bens dessa criança ou do adolescente. Aí aqui o artigo 44 diz, olha, o tutor, ele até pode adotar a criança, mas ele só pode adotar quando ele der conta de sua administração. Enquanto não der conta de sua administração e saldar o seu alcance, quitar alguma eventual dívida que ele tenha com o patrimônio da criança ou adolescente, ele não poderá adotar a criança ou adolescente. Beleza? Tranquilo? Artigo 45. A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal da adotando. Essa é a regra, tá, gente? A regra é essa. A regra é que para que uma criança seja adotada, os pais têm que querer, têm que concordar. Não pode vir, por exemplo, a Justiça da Infância e Juventude aqui na minha casa e dizer que minha filha vai ser posta em adoção. Como? Sem eu concordar? Via de regra não pode. Aí tem exceção. Salvo, primeiro, se os pais forem desconhecidos. Ora, os pais nós não conhecemos, sumiram. Ninguém conhece os pais. Aí não precisa, né? Se ninguém conhece os pais, então não precisa do consentimento deles. No outro caso, é quando os pais são conhecidos, mas foram previamente destituídos do poder familiar. São os pais que praticaram abuso, que agrediram, que violaram os direitos da criança ou adolescente. Então, os pais que foram destituídos do poder familiar, aí é óbvio que a criança vai ser adotada e os pais não precisam concordar. É um caso em que a criança vai ser, de fato, retirada desses pais. A criança ou adolescente é retirada dos pais, porque foi destituído o poder familiar. Mesmo contra a sua vontade, mesmo contra a vontade desses pais, a criança pode ser posta em adoção. Parágrafo 2º diz que, em se tratando de adotando maior de 12 anos de idade, é necessário também o seu consentimento. A gente já conversou sobre isso em outro artigo lá atrás, né? Para qualquer família substituta, guarda, tutela ou adoção, o adolescente, ou seja, maior de 12 anos, faz-se necessário o seu consentimento. Na adoção também não é diferente, a lei ela é um pouco redundante nesse sentido. Artigo 46, pessoal, ele vai falar sobre o estágio de convivência. O que é o estágio de convivência? É aquilo que a gente já conversou. O estágio de convivência é um período em que a criança ou adolescente vai conviver com os adotantes, ou com o adotante, ou com a adotante, para a gente ver se vai dar certo, né, pessoal? Para a gente identificar se aquela convivência vai ser sadia, vai ser harmoniosa, vai dar certo, vai ser, de fato, proveitosa para a criança e para o adolescente. Então, a adoção será precedida de um estágio de convivência com a criança ou adolescente. Pelo prazo, pessoal, de 90 dias. Esse é o prazo comum, digamos assim. Essa é a regra, 90 dias. Observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso. Então, vejam, o prazo máximo é 90 dias. Pode ser menos? Pode. Mas o prazo máximo é 90. Pode ser 60, 70, 40, mas o máximo é 90. Como é que a gente determina o prazo?
tendo em vista as peculiaridades do caso, a idade da criança e adolescente, aí a gente determina. Esse prazo, segundo a lei, pode ser prorrogado por igual período, Se foi estabelecido inicialmente 90, pode ser prorrogado por mais 90. Se foi estabelecido 70, pode ser prorrogado por mais 70. Então, por igual período. Mediante uma decisão judicial fundamentada, tá? Então, no final do estágio de convivência, se o juiz entender necessário, ele pode sim prorrogar por igual período essa decisão. Parágrafo 2º, gente, ele vai dizer assim, ó. A simples guarda de fato não autoriza por si só a dispensa da realização do estágio de convivência. O que é guarda de fato, professor? Ora, quando, pessoal, por exemplo, a tia, o tio ou um vizinho já cria criança, já tem convivência. É um adulto que já tem uma convivência com essa criança, já está criando ela. A lei diz, ó, essa guarda de fato por si só não autoriza a dispensa do estágio de convivência. O juiz, na prática, pode até dispensar o estágio, levando em conta outros elementos. Mas o fato de já existir essa guarda de fato não gera um direito adquirido à dispensa do estágio, compreende? Esse adulto que já está criando essa criança, ele não pode chegar para o juiz e dizer, ó, juiz, já existe uma convivência prática, então dispensa do estágio aí. Não é assim. Não é garantido que vai dispensar do estágio, não. Agora, pessoal, segundo a lei, se já existir uma guarda legal ou uma tutela legal, e a gente está buscando uma adoção, aí sim, pode dispensar o estágio de convivência, pessoal. Se já existe uma guarda legal ou uma tutela legal, aí sim a gente pode dispensar o estágio de convivência se essa guarda ou tutela dura um tempo suficiente para que seja possível avaliar a conveniência da constituição do vínculo. Então, se essa guarda ou tutela já está deferida há um tempo suficiente que a gente já consiga avaliar a conveniência da constituição do vínculo, aí o juiz pode dispensar. O juiz pode dispensar, não precisa de estágio de convivência nesse caso. Maravilha, vamos para o parágrafo 4º do artigo 46, que diz assim, ó. O estágio de convivência vai ser acompanhado pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude. Gente, foca no parágrafo 4º, tá? Vejam só. Esse estágio de convivência, gente, é para a gente analisar se a convivência está dando certo. Então é óbvio, pessoal, que a equipe interprofissional da Justiça da Infância e Juventude, ela tem que acompanhar. Ela tem que identificar, pessoal, e avaliar se a convivência está dando certo ou não. Ela vai sempre lá, visita, vai acompanhar, ver como é que tá, faz entrevista, vai sempre estar acompanhando. Preferencialmente, ela vai ter um apoio para fazer esse acompanhamento, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política de garantia do direito da convivência familiar, que apresentaram um relatório minucioso acerca da convivência do deferimento da medida, da conveniência, perdão, do deferimento da medida. Então, a responsabilidade de acompanhar esse estágio de convivência é da equipe interprofissional da Justiça da Infância e Juventude, mas eles terão o apoio dos técnicos da política municipal, tá? Da política da garantia do direito à convivência familiar, da convivência familiar. E eles vão apresentar um relatório minucioso sobre o caso. Aí o parágrafo 5º diz, ó, o estágio de convivência será cumprido no território nacional. Não pode, mesmo que seja adoção por estrangeiro, mas deve ser aqui no Brasil. Não pode fazer estágio de convivência lá fora, não. Território nacional. Preferencialmente na comarca de residência da criança ou adolescente. Ou, a critério do juiz, em cidade limítrofe. Cidade limítrofe é cidade vizinha, né? Respeitada em qualquer hipótese a competência do juiz ou da comarca de residência da criança. Não é a competência territorial, né? O estágio tem que ser um lugar na cidade onde fica a comarca em que o processo está sendo julgado. Artigo 47. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial. A adoção, gente, ela vai ser deferida através de uma sentença do juiz. No final do processo, o juiz, através de uma sentença, vai deferir essa adoção. E essa adoção vai ser inscrita no registro civil mediante mandado, do qual não se fornecerá certidão. Então vejam, pessoal, o registro civil é no cartório, né? Então a gente vai incluir essa informação da adoção lá no registro civil da criança no cartório. E nesse registro, gente, a gente vai ter a informação agora de que o pai, a mãe ou os pais dessa criança
são esses adotantes e não vai haver, olha só, no registro e na certidão de nascimento da criança, não vai ter qualquer informação referente à adoção, tá, gente? O ECA diz que na certidão de nascimento da criança não haverá qualquer informação sobre a adoção, justamente para evitar algum tipo de discriminação. Por isso que ele diz, do qual esse vínculo de adoção, do qual não... O vínculo de adoção vai ser inscrito no registro civil, mas não vai fornecer certidão. Quando ele fala que não fornece certidão, é justamente a ideia de que o vínculo de adoção não vai ser registrado na certidão. No registro civil, no cartório, tem a informação. Mas na certidão, que é o documento que a gente sai do cartório, não tem essa informação. Maravilha, parágrafo 9º diz assim: terão prioridade de tramitação os processos de adoção em que o adotando for criança ou adolescente com deficiência ou doença crônica. Gente, infelizmente, as crianças e adolescentes com deficiência, eles têm mais dificuldade de serem adotados. Por esse motivo, gente, a lei diz, ó, se aparecer alguém interessado em adotar essa criança ou adolescente, pô, vamos dar prioridade na tramitação. Vamos agilizar esse processo, pô. Vamos agilizar esse processo para que a gente possa ter o deferimento da adoção o mais rápido possível, tá bom? E parágrafo 10. O prazo máximo para a conclusão da ação de adoção é de 120 dias. O processo judicial, tá, gente? Vai durar no máximo 120 dias, prorrogável uma única vez por igual período, mediante decisão fundamentada do juiz, da autoridade judiciária. Então, no máximo, 120 dias, prorrogável por igual período. Não pode demorar anos, não, tá? Não tem que ser mais rápido. Artigo 48. O adotado, pessoal, tem direito de conhecer sua origem biológica. Isso é muito importante, tá, gente? Ele tem direito de saber a origem biológica, quem eram os pais biológicos, por exemplo. Ele tem direito de obter acesso irrestrito ao processo na qual a medida de adoção foi aplicada e seus eventuais incidentes após completar 18 anos. Completou 18 anos, ele tem direito de ter acesso a todo o processo. Se ele quiser conhecer os pais biológicos, ele pode. Já é adulto, tá, gente? Lembra quando a gente falou? Rompem-se todo a adoção. A adoção, ela rompe todos os vínculos com a família natural biológica. Por quê? Porque é criança e adolescente, não quero contato. A criança e adolescente ainda é uma pessoa em desenvolvimento. Se ficar tendo contato com a família biológica, pode confundir a cabecinha dela, pode trazer prejuízo para ela. Mas quando completa 18 anos, já é adulto, já passou dessa fase de desenvolvimento. Logo, se quiser ter acesso ao processo, pode ter. Pode ter. Parágrafo único. O acesso aos processos de adoção poderá também ser deferido ao adotado menor de 18 anos, a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica. Veja, a criança ou adolescente, ela pode ter acesso ao processo de adoção, mas é diferente. O adulto, ele tem acesso irrestrito ao processo. A criança ou adolescente, ela pode ter acesso ao processo quando pedir, ela tem direito. Veja, quando eu falei a vocês que o maior de 18 anos tem direito, o maior de 18 anos ele tem direito a ter acesso ao processo. A criança ou adolescente, ela tem direito de saber a sua origem biológica. Tem direito. Mas ela não vai ter contato com a família biológica. Ela só vai ter direito de ter um acesso irrestrito e ilimitado ao processo quando se torna adulta. Aí, quando ela for ter acesso a esse processo quando adulta, ela pode querer conhecer os pais biológicos, não tem problema, já passou do desenvolvimento. O contato deve ser evitado com a família biológica quando ainda é criança ou adolescente. Ok, isso aqui está claro. Quando ela é ainda criança ou adolescente, ela até pode ter acesso ao processo se ela pedir. Quando ela é criança ou adolescente, ela não já sabe que é adotada? Ela pode saber que é adotada, não tem problema. Ela tem direito de conhecer a origem biológica, saber de onde veio, não tem problema. Só não pode ter contato ainda quando é criança ou adolescente. Mas tem direito de conhecer a origem biológica. Aí, ok. Porém, gente, ela tem direito de conhecer a origem biológica, tem direito, se pedir, a ter acesso ao processo, mas aqui não é um acesso irrestrito. Não, criança ou adolescente, ela vai ter um acesso tendo assegurado uma orientação e assistência jurídica e psicológica. É um acesso guiado, tá, gente? Ela vai ter acesso ao processo, mas é um acesso que vai ser sob a orientação dos pais, a orientação jurídica, psicológica. É mais cauteloso esse acesso ao processo, tá? 49. A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais. Importantíssimo aqui, tá, gente? Gente,
A criança foi adotada. Beleza, tá em nova família. Esses novos pais que adotaram, quando eles morrem, essa criança ela não volta a ter vínculo com a família biológica automaticamente não, tá, gente? Não, de jeito nenhum. Não é porque os pais adotivos morreram que ela volta a ter vínculo com a família biológica, não. A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais. Não, não, não. Aquele poder familiar já era. Já era. Maravilha, artigo 50. Gente, o artigo 50, ele vai falar sobre um cadastro local de adoção. Veja, nós temos, pessoal, um registro nacional, um cadastro nacional de adoção. Mas o artigo 50 diz que também teremos um registro local na comarca. A autoridade judiciária manterá em cada comarca ou fórum regional um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outros de pessoas interessadas na adoção. Então ela tem um registro aqui. Nesse registro estão as crianças e adolescentes que estão dispostas a serem adotadas. E ela vai manter outro registro de adultos que querem adotar. Estão dispostos a adotar. Então o que é que ela faz? Na comarca, esse registro é importante porque é mais fácil de, na própria comarca, ele promovendo essas adoções, pessoal. Cruza as listas e vai promovendo as adoções. Vamos ver quem quer adotar, quem pode ser adotado, vamos ver como a gente pode promover essas adoções aqui. Beleza? Parágrafo 13 do artigo 50 diz. Esse parágrafo é importante, tá, gente? Vejam só. Somente poderá ser deferida a adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil, não cadastrado previamente nos termos desta lei, quando, vejam só, a regra é que só pode adotar, gente, quem está no cadastro de adoção, tá? Essa é a regra. Quem não está no cadastro de adoção não pode adotar. Essa é a regra. Mas eu tenho exceção. Tem pessoas, gente, que mesmo sem estar cadastradas, podem adotar. Primeiro, se tratar de pedido de adoção unilateral. A gente conversou sobre isso. É o padastro ou a madastra querendo adotar o enteado ou a enteada. Né? É a adoção do filho ou da filha do cônjuge do companheiro. Aí pode, não tem problema. Porque essa adoção é o seguinte. Se eu quero adotar um enteado ou enteada, gente, eu não quero adotar, não é qualquer criança que eu quero adotar, compreende? Porque para entrar no cadastro de adoção, eu vou adotar qualquer criança que esteja no perfil ali que eu estou procurando. Aqui não. Aqui eu quero adotar aquela criança porque eu crio ela como se fosse meu filho ou minha filha. Entende? Então, essa é a adoção unilateral. Na adoção unilateral não faz sentido eu exigir que o cara esteja no cadastro. Não faz sentido exigir que ele esteja numa fila. Ora, não faz sentido. Porque ele não quer adotar outra, tem que ser aquela. Somente aquela serve, porque é aquela que ele já cria como se fosse sua filha. Também está dispensado de estar no cadastro, pessoal, se o pedido for formulado por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade ou afetividade. É um tio, uma tia que quer adotar a criança ou adolescente. Então, já tem uma criação, por exemplo. Esse tio, essa tia já está criando, já cuida da criança ou adolescente. Aí vai adotar. Mas, mais uma vez, é a mesma lógica. Ela não quer qualquer criança, ela quer aquela que é seu sobrinho, é aquela que é da sua família, seu primo, sua prima, seu sobrinho, sua sobrinha. É aquela que é da sua família, que ela vai adotar porque ela vê que precisa de ser adotada. Porque ela vê que já existe um vínculo de criação, já existe um vínculo afetivo, e ela vai criar por isso. Em último caso, pode haver adoção sem cadastro prévio, se for uma adoção oriunda de um pedido de quem detém a tutela ou a guarda legal de criança maior de 3 anos. Então, veja, pessoal, mesmo que não seja parente, tá? Não é parente, não é parente. A criança, tem um adulto que não é parente da criança. Porém, gente, ele tem a tutela dessa criança, ou ele tem a guarda legal da criança. Essa criança é maior de 3 anos, tá? Ou adolescente. Não pode ser menor de 3 anos. Se for menor de 3 anos, não se encaixa nessa situação. Mas já é uma criança maior de 3 anos ou adolescente, que a pessoa já tem uma tutela legal ou uma guarda legal. Desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade e não seja constatada a ocorrência de má-fé. Então percebam, meus amigos, é um caso em que ela não é minha parente, mas eu sou o tutor, o juiz determinou que eu fosse o tutor, ou eu já tenho a guarda, por algum motivo já tenho a guarda dessa criança. Ora, nesse caso, se eu já tenho a guarda, se eu já sou tutor, então a gente pode facilitar e fazer com que essa pessoa adote essa criança sem precisar estar no cadastro de
adoção, desde que seja maior de 3 anos a criança e desde que o tempo ali de guarda ou tutela comprove que haja um vínculo de afinidade, afetividade entre eles. Beleza? Tranquilo? Parágrafo 15, meus amigos, vamos lá ver o que o parágrafo 15 diz pra gente. Ele diz assim, ó: será assegurada uma prioridade no cadastro a pessoas interessadas em adotar criança ou adolescente com deficiência, com doença crônica ou com necessidades específicas de saúde, além de grupos de irmãos. Veja que interessante. Primeiro a gente conversou que as crianças ou adolescentes com deficiência ou doença crônica, o processo de adoção dessas crianças e adolescentes é um processo que é prioritário, ele vai tramitar mais rápido. E ainda, pessoal, veja, a gente sabe que existe uma fila de adoção. Quando eu vou me cadastrar na fila de adoção, quando eu vou me cadastrar na fila, se eu coloco a informação que eu estou interessado em adotar uma criança ou adolescente com deficiência, com doença crônica ou grupo de irmãos, se eu manifesto que eu tenho interesse em adotar esse perfil de criança ou adolescente, eu vou ter prioridade na fila. Então eu não vou esperar muito porque eu tenho prioridade, porque esse público é um público que não é tão procurado, infelizmente. Então eu vou ter uma prioridade na fila, eu vou ter uma prioridade e vou adotar mais rápido do que normalmente eu adotaria. Tranquilo, gente? Beleza? Essa é a ideia, para estimular que essas crianças e adolescentes sejam de fato adotadas, tá? Maravilha, pessoal. Vamos agora fazer questão, né? Vamos fazer questão para a gente finalizar a nossa aula e esse capítulo desse direito à convivência familiar e comunitária. A questão banca FGV, pessoal, concurso do TJ Rio de Janeiro, diz assim, ó: em se tratando do processo de adoção, os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros, e aí a gente viu, né? A gente viu que separados, divorciados e ex-companheiros, eles podem adotar conjuntamente, podem, desde que cumpram 3 requisitos. Lembram disso? Olha só, eu vou pro gabarito direto e a gente vai eliminando as demais, tá? A letra E vai ser o gabarito. A letra E. Podem adotar conjuntamente, desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência. Sim. Também é necessário que haja um afeto entre eles ainda, né? Sim. E também é necessário que o estágio de convivência tem que ter sido iniciado quando eles ainda eram conviventes. É necessário uma relação de afeto entre eles e é necessário que eles acordem sobre o regime de visitas e o regime de guarda. Não é isso? E ainda, preferencialmente, a gente pode tentar fazer uma guarda compartilhada, tendo em vista o melhor interesse da criança ou adolescente. Ok, letra A diz assim, pessoal. A letra A. Eles só poderão adotar separadamente, sendo necessário reabrir o processo e comprovar competência para cuidar. Não, gente. Eles podem adotar conjuntamente, sim. Letra B. Não mais poderão adotar conjuntamente. Não. Pois todos os trâmites foram realizados quando ainda havia uma vida conjunta. Não, eles podem sim adotar conjuntamente. A letra C. A letra C, gente, o examinador ele fez uma pegadinha, porque ele traz uma redação da lei. A letra C é Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V da lei. A gente viu lá no parágrafo 2º do artigo 42, no parágrafo 2º do artigo 42, a gente viu que para adoção conjunta é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, sim, comprovada a estabilidade da família. A gente viu isso na lei. E por que a letra C está errada, professor? Porque a questão está falando, pessoal, sobre o processo de adoção dos divorciados, judicialmente separados e ex-companheiros. Então a questão é específica dos divorciados, separados e ex-companheiros. Por isso que a letra C está errada. Porque quando se trata dos divorciados, separados e ex-companheiros, eles podem adotar mesmo que já estejam divorciados. Então por isso que a letra C está errada, pelo contexto que ela foi inserida aqui. Pelo contexto que ela foi inserida, logo, está incorreta. E a letra D. É necessário que o estágio de convivência será acompanhado pela equipe interprofissional para determinar se há litígio entre o casal. Não há essa previsão na lei, logo, está incorreta. Tranquilo, gente? Beleza? Então você, meu amigo, minha amiga, concluímos, tá? Chegamos ao fim aqui da nossa aula sobre convivência familiar e comunitária. Concluímos o tópico de convivência familiar e comunitária. Na próxima aula a gente vai falar, sabe? Sobre o quê? Próxima aula, educação. Direito à educação, tópico muito importante também, que é sempre bem cobrado em prova, tá? Se você ficou com dúvida em qualquer ponto da aula, você já sabe onde me encontrar. Vem aqui no meu Instagram e assim que possível eu te dou um retorno. Combinado? Valeu demais, forte abraço. Eu te aguardo na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.